Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio. Aqui o presidente da instituição é o Mair Neto, que vos fala. Hoje tendo a satisfação em receber aqui em nosso estúdio Cláudio Henrique Viana, amigo e presidente da AMPERJ, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui participando do programa Conexão com Valores na Rádio Catedral. Cláudio, o nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões sociais com que a gente tem em nosso meio e como ela nos ajuda no desempenho das nossas funções e também os valores que a gente traz desde a casa materna, paterna e que ajudam a gente a desempenhar bem essas colaborações. E eu te convidaria a contar para o público ouvinte um pouco sobre a história do Cláudio Henrique, a sua infância, juventude lá em Campos dos Goytacazes, o seu olhar pelo direito, o momento universitário, o desempenho das suas funções em Campos lá inicialmente e posteriormente esse seu deslanchar pelo mundo, hoje sendo uma representatividade tão eficaz e atuante aí no Ministério Público do nosso Estado. Sem dúvida, a gente traz na vida inteira esses valores que a gente recebe na infância. Eu sou de Campos dos Goytacazes, a mesma cidade do nosso apresentador, e tive uma infância muito feliz numa casa. Meus avós, a família era uma família muito católica, então desde cedo eu aprendi quase sendo catequizado da própria família, né? Antes mesmo de ter uma catequese externa, sempre tive isso na família. E a verdade é a seguinte, Omair, os valores cristãos, eles vão muito além da religião, né? Não se pode dizer que quando você aprende os valores cristãos, você simplesmente está aprendendo valores da religião, porque eles são valores universais, de respeito, de amor ao próximo, de solidariedade, e tudo isso acaba fazendo com que a nossa formação e a nossa participação no mundo sejam de alguma forma diferenciada. Eu acho interessante a gente pensar que às vezes não precisa se dizer muita coisa. Sim, mais do que a maneira que você vive, a maneira como que você trata as pessoas, e elas dizem muito mais sobre você do que as palavras que você tem. Então acho que para mim foi fundamental ter tido essa família, ter tido os exemplos que eu tive, né, dos meus avós. Eu tenho sempre uma coisa que eu me lembro muito da infância, é que o meu avô, já idoso, ele acabou tendo que amputar uma perna, teve um problema, teve que amputar, e não por isso ele perdeu a alegria, a vivacidade. E eu me lembro muito uma cena da minha infância que ele andava com uma muleta, ele tinha que fazer uma espécie de exercício, caminhar, né, nessa época usando uma perna mecânica para poder treinar, e ele fazia isso rezando o terço. Sim. Então, assim, mesmo antes de eu entender e saber o que era a oração do terço, eu via o meu avô fazendo isso, né, que era um grande testemunho dele também, apesar da dificuldade dele tentando ali, já idoso, andar com aquela perna mecânica, e ele aproveitava aquele momento que era uma obrigação de fazer o exercício lá com aquela perna, ele aproveitava para também fazer a oração do terço, do rosário. Então foi aquilo que a gente eu ia falando, né? Então mesmo antes da gente entender, de se dizer alguma coisa para mim do que era a oração do rosário, depois a gente vai descobrindo, eu via o meu avô dando aquele testemunho, fazendo aquilo. Então são essas coisas da infância, da cidade do interior, das relações que a gente acaba tendo com amigos, que foi me, vamos dizer assim, forjando. E também, claro, eu tive uma formação em escolas católicas,
estudei na escola salesiana, lá em Campos, né? Assim como o Colégio Auxiliadora, né? São as duas escolas lá de Dom Bosco, e também foi muito importante, que acabou me inserindo numa participação maior em movimento de jovens, tal como você também participou. Sim, vou te fazer uma confidência. No meu caminhar diário, todas as vezes que eu sei que eu vou me deslocar durante 20 minutos, é o tempo certinho de rezar o terço. É uma benção a gente poder fazer isso diariamente. E Cláudio, eu lembro, falando aí, né, na nossa juventude, que nós participamos de um movimento nacional, né, que era um encontro de jovens chamado Escalada de Campos. Exato. Lá no colégio, no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, que completou 100 anos agora. Eu nem sabia. 24 de maio, E esses valores é o que você fala, eles ficam tão entranhados na nossa essência que a gente caminha sem precisar falar. As pessoas que estão no nosso ecossistema talvez tenham essa percepção de que a gente pratica aquilo que fala. E Cláudio, eu lembro que você, assim que se tornou promotor lá em Campos, você muito participativo em relação ao que vocês viam que não era positivo na sociedade civil campista, e toda essa sua dedicação te alçou esse olhar de que você pudesse colaborar de uma forma mais abrangente aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouco dessa experiência, da transição, da sua chegada aqui no Rio, depois a sua posse na Amperj. Sim, eu fui promotor em Campos 9 anos, né? Ainda na faculdade, me interessei muito pelo Ministério Público. É interessante, né? Porque eu faço parte de um Ministério Público. Sim, né? Você dá testemunho. Ministério, né? Um serviço. E o que é o Ministério Público, né? Que a gente presta um serviço para o interesse público, de defesa da sociedade. É isso bem comum. O Ministério Público faz isso. Eu costumo sempre falava para os alunos, olha, quando a gente processa alguém criminalmente, no fundo a gente está defendendo o interesse público, o interesse da sociedade de combater a criminalidade, de defender aqueles valores que estão defendidos lá pelo direito penal. Então, não deixa de ser um ministério. Então eu fiquei inicialmente 9 anos lá em Campos, uma experiência muito interessante e desafiadora também, porque como eu sou de lá, né, era de Campos na época que eu estava lá como promotor, não é muito simples, né? Porque às vezes a gente acaba se deparando com situações e pessoas com as quais a gente já tinha tido relacionamentos, né? Então por isso que eu acho que eu fiquei o tempo certo. 9 anos já estava na hora de mudar um pouco também, para a gente não ficar muito apegado e acomodado. Então vim para o Rio de Janeiro, onde já estou trabalhando aqui há 24 anos, acho que esse ano faz 24 anos que eu me removi aqui para o Rio de Janeiro, e onde acabou ficando a maior parte da minha carreira. Fui promovido a procurador, que nada é mais que o promotor que atua no tribunal, no 2º grau, e agora, recentemente há 4 anos, né? Já estou há 4 anos como presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, e fui reeleito agora para mais um mandato de 2 anos. Então, irão se completar aí 6 anos nessa função, que é uma função importante, desafiadora, diferente do que eu sempre fiz, porque sempre trabalhei com os processos, com a função que a gente costuma dizer o órgão de execução, a função do promotor de justiça. E agora a função é um pouco diferente, porque como associação a gente precisa se relacionar com a política, se relacionar com a sociedade civil. A associação ela é uma entidade da sociedade civil, então não é um sindicato, é diferente. A nossa associação não é um sindicato, ela tem também muitas vezes um papel sindical de defender os interesses dos colegas, do próprio Ministério Público, mas eu sempre procuro dar esse enfoque que ela é mais do que isso. Então a gente sempre tem um compromisso com as causas de interesse público, com as causas que o próprio Ministério Público defende, e isso é muito interessante. A gente
no fundo, trabalhar ainda como promotor, de certa forma, mas estando fora daquelas atividades típicas do Ministério Público. Tenho aprendido muito, acho que é um grande aprendizado todo dia. A gente está aprendendo, se relacionando, dialogando, enfocando sempre a questão do diálogo, da conversa, de criar pontes, evitar divisões, né? Apesar da nossa função muitas vezes não ser uma função simpática, porque é uma obrigação de fazer, né? A gente sempre acaba às vezes desagradando um lado ou outro, né? Você tem que, como juiz também, tem que tomar uma decisão ali em determinado momento, e que nem sempre vai agradar todo mundo que está envolvido ali no processo. Mas a gente vem desempenhando isso com assim, consciência, procurando sempre ter muito cuidado, né, com as nossas posturas, e aí a gente vai bem. E indo bem, Cláudio, naturalmente, dentro dessa hierarquia das estruturas, você vai alçando colaborações mais efetivas. Você comentou que você está há 33 anos atuando no Ministério Público e hoje representa o estado do Rio de Janeiro no CONAMP, lá em Brasília. Te vejo aí quase que semanalmente nas redes sociais lá junto. Sim. Com os demais desembargadores. Conta um pouco para a gente dessa sua participação num colegiado que tem um olhar nacional sobre o Ministério Público. Sim, a CONAMP é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Ela reúne todas as associações e todos os membros do Ministério Público do Brasil. Cerca de 16 mil promotores e procuradores estão ligados à CONAMP. É um órgão muito importante porque coordena o trabalho inteiro. É claro que as associações também são fundamentais, porque, principalmente para o trabalho político, esse diálogo com os representantes dos estados, que todos os estados precisam realizar, mas a CONAMP faz essa coordenação, faz essa representação nacional junto às entidades e ao próprio Congresso. Acho que é importante falar isso porque os membros do Ministério Público, há uma vedação para que exerçam funções políticas, cargos políticos, ocupem, possam se candidatar, e muitas vezes isso nos atrapalha, sob o ponto de vista de faltar uma representatividade no Congresso, nas casas legislativas, e então assim, isso reforça a importância da CONAMP, dessa entidade nacional, da qual eu sou diretor da região Sudeste, nessa interlocução com o mundo da política, já que a gente não tem genuinamente representantes da instituição. Claro que muitos parlamentares são sensíveis, compreendem o papel do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, são sensíveis às necessidades legislativas. Graças a Deus a gente sempre tem muito acolhimento, mas não temos um representante, vamos dizer assim, direto do Ministério Público. Por isso que o trabalho da CONAMP, dessa entidade nacional, é muito importante para essa representatividade nossa. Que beleza. Cláudio, a nossa associação de dirigentes cristãos de empresa, ela já atua aqui no estado do Rio de Janeiro há 63 anos, também com esse intento de agir pelo bem comum, praticando uma evangelização no mundo do trabalho. Te convidaria que você pudesse externar ao nosso público o seu olhar, já que você também atua em prol da sociedade civil, em relação a essa nossa atuação. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ADCERio, no nosso Facebook, ADCEBR. Todos esses nossos programas também estão no nosso YouTube, e você também fica à vontade para fazer um convite a seu networking para que possam dar uma olhada nesse nosso expertise. Claro, eu primeiro queria dizer que esse trabalho de vocês é um trabalho muito importante, muito fundamental para a sociedade como um todo. É muito importante que os cristãos deem esse testemunho, e para isso precisam se organizar. Não adianta querer ser voluntarista e cada um sair atirando por um lado. Então, esse tipo de entidade, como existem outras, né? A Associação dos Juristas Católicos, que inclusive eu faço parte,
são entidades muito importantes para a igreja e para a sociedade civil, porque acabam reunindo pessoas que em diversas áreas têm uma expressão, têm uma importância, e essas pessoas darão testemunho e ajudarão na formação de uma sociedade com valores mais elevados, vamos dizer assim. Eu aproveito falando isso também para convidar os colegas de Ministério Público, advogados, juízes, defensores, toda a comunidade jurídica para, de alguma forma, participar desse programa, conhecer essa entidade e essa conexão, né? O programa tem um nome muito interessante, conexão com valores, que é o que a gente precisa muito, cada vez mais, né? Agradeço sua presença conosco, Cláudio. Seja bem-vindo e é sempre uma satisfação poder receber essa representatividade dos que atuam bem na nossa sociedade civil, podendo externar um pouco da história e dessas minúcias, né, que às vezes o público em geral não tem o conhecimento. Muito obrigado. Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima.